curiosidades do futebol que vão te surpreender. O futebol é um esporte conhecido mundialmente e é um dos mais apaixonantes, principalmente no Brasil. Afinal, ele é capaz de unir gerações, classes e até nações. Milhares de pessoas vivem e até respiram o esporte. Pensando nisso, separamos aqui as maiores curiosidades do futebol. Assista até o fim, pois tenho certeza que você irá se surpreender. Já aproveita e deixa seu like nesse vídeo para ajudar esse canal a crescer. Com isso, conseguimos trazer mais conteúdos como este por aqui. 12. O Brasil é o país do futebol? Primeiramente, vamos desmistificar um fato que muita gente ainda continua acreditando. Pasmem, o Brasil não é o país do futebol. Na verdade, a Inglaterra é o verdadeiro país do futebol, pois é onde o esporte foi criado no século XVII. O esporte chegou no Brasil somente em 1894, graças a Charles Miller, um brasileiro filho de ingleses. As primeiras regras escritas do futebol surgiram em 1830 e posteriormente foram modificadas. O Brasil é considerado o país do futebol por muitos, porque ganhou 5 Copas do Mundo, mas isso não significa que ele foi inventado aqui, como muitas pessoas pensam. Além disso, a Inglaterra contém 40 mil clubes e o Brasil tem apenas 13.500 clubes. 11. Qual é a maior torcida de futebol do mundo? Você sabia que o Flamengo não só foi o primeiro time do Brasil, como também tem a maior torcida do mundo? E é uma grande nação de 42 milhões de torcedores, além de ser um dos clubes mais vitoriosos do país e do mundo. Chivas, um time do México, tem a segunda maior torcida do mundo com 30,8 milhões de torcedores. 10. Qual foi o primeiro jogo de futebol no Brasil? Em 14 de abril de 1895, em São Paulo, é disputado o primeiro jogo de futebol no Brasil. Mas o mais curioso é que ambas as equipes eram formadas por ingleses. 9. Onde foi a primeira Copa do Mundo? A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930 no Uruguai, após muitas tentativas da Organização Mundial de Futebol. Há relatos de que o início deste evento está relacionado ao surgimento da FIFA, que se deu em 1904. Além disso, o campeão da primeira Copa foi o próprio Uruguai, que venceram a Argentina na grande final. 8. Por que Pelé é considerado o rei do futebol no Brasil? Isso aconteceu pois ele é o jogador mais novo a vencer uma Copa. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, tinha apenas 17 anos quando o Brasil conquistou o título em 1958. 7. Sabia que só um país disputou todas as Copas do Mundo? Desde a criação do maior evento de futebol do mundo em 1930, o Brasil é o único país que participou de todas as edições, além, é claro, de ser o maior campeão de futebol masculino, sendo a única que recebeu 5 taças do Mundial. Está começando a entender um pouco mais do porquê o Brasil é considerado o país do futebol? 6. Acredite se quiser, mas já roubaram a taça. Nas primeiras edições da Copa, a posse definitiva da taça ficaria com o país que conseguisse vencer 3 edições mundiais. O que aconteceu com o Brasil, que venceu em 1958, 1962 e 1970. Após o tricampeonato do Brasil, a FIFA criou uma nova taça. Porém, em 1983, a Jules Rimet foi roubada no Brasil e, alguns dias depois, descobriram que a mesma foi derretida. Só em 2015 que uma parte da taça foi encontrada nos porões da sede da FIFA, na Suíça. Consegue acreditar? 5. Qual foi o jogo com o maior número de jogadores expulsos? O maior número de jogadores expulsos em uma partida de futebol aconteceu entre Portuguesa, São Paulo, e o Botafogo, do Rio de Janeiro, pelo torneio Rio-São Paulo em 1954. Foram nada mais, nada menos que 22 jogadores expulsos depois de uma briga entre as duas equipes. 4. Como surgiram os números nas camisas dos times? Essa numeração dos uniformes dos jogadores só apareceu em 1933 na Copa da Inglaterra, entre Everton e Manchester City. Uma equipe numerou as camisas do 1 ao 11 e a outra do 12 ao 22. Já no Brasil, a numeração começou a ser implantada em 1947 e em 1950 essa ideia alcançou a Copa do Mundo. A ideia pegou rápido, pois facilita a identificação dos jogadores pelos locutores e fotógrafos do evento. 3. Qual foi o maior recorde de gols? O maior recorde de gols aconteceu no Campeonato Escocês em 1885, com 36 gols a 0. A goleada poderia ser maior se 7 deles não tivessem sido anulados pelo árbitro por impedimento. Sem dúvidas, essa partida se tornou histórica e é uma das maiores
curiosidades do futebol. 2. Qual foi o maior público de torcedores? Em 31 de agosto de 1969, Brasil e Paraguai foram os responsáveis pelo maior público de torcedores da história do futebol, reunindo 183.341 torcedores pagantes no estádio do Maracanã. Você consegue imaginar um público dessa magnitude? Número 1. A maior tragédia brasileira. Por último, quem é fã de futebol deve se lembrar da Copa de 2014, quando o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1 em Belo Horizonte. E essa é considerada atualmente como a grande tragédia do futebol brasileiro, pois anteriormente a maior vergonha aconteceu em 1950, quando o Brasil também foi sede do Mundial. Chegou à final com o Uruguai, mas perdeu por 2-1 com o Maracanã lotado. Por fim, você sabia que o Maracanã é um dos estádios mais famosos? Ele foi inaugurado em 1950 e recebeu o jogo entre a seleção carioca e a seleção paulista. Certamente o Maracanã tem muita história para contar. E aí, o que achou desse vídeo? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. O Brasil não é o país do futebol. Aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. E até o próximo vídeo.